Oi, você que me acompanha aqui no meu canal, aqui é a professora Jaqueline Silva e no vídeo de hoje nós vamos resolver este desafio que foi proposto lá no nosso Instagram. Se você gostou dessa ideia, então já deixa um joinha neste vídeo e se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vamos lá então! Este desafio foi proposto no nosso Instagram, as redes sociais vão aparecer aí para você nos seguir e nos acompanhar. E algumas pessoas tiveram então a possibilidade de votar em algumas soluções que foram propostas. Mas como é que se resolve este desafio? Para a gente resolver este desafio, nós vamos usar a propriedade de produto de potências de mesma base. Ou seja, se eu tiver uma potência do tipo A elevado a m vezes essa potência de mesma base elevado a n, então isso é a mesma coisa que A elevado a m mais n, certo? Produto de potências de bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Então, partindo dessa teoria, o que a gente pode dizer a respeito do 2 elevado a 65? Quem que é o 2 elevado a 65? Você concorda comigo que o 2 elevado a 65 é a mesma coisa que 2 elevado a 64 mais 1? Essa soma aqui é igual a 65. Aí agora nós vamos usar essa propriedade, olha só. Quem que é o m mais o n? É 64 mais 1. Então, isso é 2 elevado a 64 vezes 2 elevado a 1. Eu fiz esse caminho aqui. Da mesma forma, agora a gente vai atacar o 2 elevado a 67. Quem que é o 2 elevado a 67? Usando aqui a mesma ideia, ele vai ser o 2 elevado a 64. 64 para chegar a 67, a gente tem que somar 3 unidades, certo? Então, isso é a mesma coisa que 2 elevado a 64, usando a mesma ideia aqui, ó, vezes 2 elevado ao cubo. Então, nós usamos aqui produto de potência de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Uma outra observação que eu quero fazer aqui, vou botar um balãozinho de pensamento, é a respeito do 10. Quem que é o 10 em potências de base 2? Você concorda comigo que o 10 é a mesma coisa que 2 mais 8? Concorda, certo? Porém, o 8 a gente consegue escrevê-lo em potência de base 2. Quem que é o 8? O 8 é o 2 ao cubo. Agora, todos os nossos números daqui de dentro do radical têm a mesma base, que é a base 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir aqui o meu índice e vou reescrever o numerador nesta base aqui, nesta forma aqui. Então, como é que vai ficar o meu numerador? Quem é o 2 elevado a 65, que é esta primeira parcela? Vai ser o 2 elevado a 64 vezes o 2 elevado a 1, que foi o que a gente escreveu aqui. Mas, agora vamos no 2 elevado a 67. Quem vai ser? Aqui embaixo, ó, é o 2 elevado a 64 vezes o 2 elevado a quem? Ao cubo. Vou puxar um pouquinho a mais aqui esse radical, vou colocar o sinal de fração e vou colocar o 10. Mas que 10 que eu vou colocar? Eu vou colocar ele desta forma? Não, eu vou colocar ele desta forma aqui, na forma de potência de base 2. Então, eu vou colocar aqui que ele é a mesma coisa que 2 mais 2 elevado ao cubo. Tudo bem por enquanto? Vou colocar um sinal de igual aqui e agora eu vou repetir aqui, ó. Vou colocar o radical e o índice 4. Agora, eu quero que você observe o seguinte, eu vou trocar de cor. Observe que o 2 a 64, ele aparece aqui, e o 2 a 64 também aparece aqui. Então, você concorda comigo que se ele aparece nesta primeira parcela e aparece nesta segunda parcela, que o 2 a 64 é um fator comum? Se ele é um fator comum, eu posso colocá-lo em evidência. Então, eu vou fazer assim, ó, vou colocar 2 elevado a 64 e vou abrir um parênteses. Agora, eu quero que você observe toda esta expressão aqui, ó, esta primeira parcela aqui. Quando a gente pega essa primeira parcela e divide por 2 elevado a 64, sobra 2 elevado a 1. Mas, agora faz a mesma coisa, pega esta segunda parcela aqui
e divide ela por 2 elevado a 64. Quem que vai sobrar? Vai sobrar o 2 ao cubo. Puxa aqui o radical, divide, e o denominador, observe que esse 2, como a gente não colocou nenhum expoente, significa que ele está elevado a 1, mais o 2 elevado ao cubo. Agora faz o seguinte, observa que este termo aqui é exatamente igual a este termo aqui. Então, a gente pode simplificar este termo por esse, porque estes dois termos são 10, esse é 10 e esse é 10, só estão escritos de uma forma diferente. E 10 dividido por 10 é igual a 1. Então, a nossa expressão agora ficou super reduzida. Ela ficou assim, ó, raiz a quarta de 2 elevado a 64 vezes o 1. Mas a gente não precisa desse 1 aqui. Eu posso simplesmente colocar raiz a quarta de 2 elevado a 64. Por propriedades de radicais, o que a gente sabe? Que isso é a mesma coisa que 2 elevado a 64. Esse 4 que está aqui no índice vem para cá dividindo. Então, vai ficar 2 elevado a 64 dividido por 4. Logo, a solução correta é 2 elevado a 16. Bacaninha? Vou pegar a borracha, apagar aqui, e vou dizer que este número, então, o interrogação que estava faltando aqui é o 2 elevado a 16. E aí, fala pra mim, você conseguiu resolver esse desafio? Deixa aí nos comentários quais foram as respostas que você encontrou. Ou você encontrou uma resposta igual a minha. Eu espero que você tenha gostado, hein? Não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito. Até a próxima aula e um abração!